E aí, gente, tudo bom? Por aqui tá tudo bem. Hoje eu estava ouvindo o Thiago Brunet com meu marido. Ele é mais fã do Thiago Brunet do que eu conheço pouco o trabalho dele, mas eu admiro bastante, né? Meu marido se inspira muito nele, né, em questão de trabalho, de tudo, né? Da mentalidade, espiritualidade. Ele é um cara referência pro meu esposo. E eu gosto bastante de ouvir uma coisa ou outra. Toda vez que meu marido tá ouvindo, eu vou lá, sento com ele ali e começo a ouvir também. Porque é sempre bom que um casal, inclusive, uma dica, que os casais eles cresçam juntos, né? Eles consumam, que a gente aprenda a consumir os conteúdos juntos, para que a gente consiga pensar na mesma frequência, sabe? Isso é muito importante para o desenvolvimento do casal, né? A mente maior, né? Que é o casal, né? Que é uma mente só, e a gente possa crescer no mesmo ritmo, na mesma forma de pensar. E no episódio de hoje a gente estava ouvindo Café com Destino, né? Para quem já acompanha aí, para quem conhece. Hoje ele estava falando sobre a fé sem obras é morta, né? Isso é uma passagem da Bíblia. Isso é muito legal porque, assim, é uma coisa que a gente já até fala aqui no canal, né? Ainda mais quando se trata de leis herméticas. Primeiramente, quando a gente entende sobre a fé, a gente precisa ter essa confiança em algo maior, né? Essa confiança de que aquilo que você quer que se concretize em coisas que nós não temos controle. A gente tem controle de uma certa parte aqui na matéria, mas o impossível quem faz é esse universo, né? É o sobrenatural. É aquilo que a gente acredita que existe, mas não sabemos como isso pode acontecer, né? Então a gente tem essa fé de que as coisas vão acontecer. Então é sempre muito importante que a gente entenda que não adianta ficar só na oração. Só a oração em si é um trabalho em vão, né? Porque não adianta você só ter a fé, mas você não fazer por onde, né? Não fazer a sua parte. A sua parte Deus não faz, né? É você quem faz. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre não existe castigo de Deus, né? Existe a sua responsabilidade na hora de criar com Deus, né? Nós somos co-criadores. A gente precisa lapidar o nosso ego para que ele aprenda a trabalhar junto com Deus. E lapidar nosso ego, gente, é a gente entender nossos medos e começar a limpar os medos, tirar culpas, parar de preguiça, né? Tirar todas essas coisas que te impede de alcançar o que você quer, né? Parar de procrastinar, ficar se distraindo aí com coisas que não vão te levar para lugar nenhum, né? Fazer o que precisa ser feito, né? Quando a gente coloca a nossa fé em ação, né? Que é aquilo que a gente traça a estratégia, a gente tem a fé, a gente acredita, a gente pede para Deus, a gente não é pedir de ficar assim, ai Deus, por favor, não é ficar nessa oração assim de pedinte, tá? É a oração de você agradecer que você já tem todas as coisas, né? Porque tudo já é nosso, a gente só precisa se alinhar com Deus para que Ele possa trazer isso para gente. E uma das formas que eu acredito ser muito boa para a gente atrair aquilo que a gente realmente quer é essa energia da gratidão, né? Então, as minhas orações mesmo, gente, eu faço muito mais agradecendo aquilo que eu tenho e eu agradeço aquilo que eu não tenho, mas eu sonho que eu vou ter, né? Então é nessa energia, né? Conversar com Deus nessa vibes, entendeu? Você ficar só se lamentando, ai Deus, por favor, faz não sei o quê. É uma coisa que você não tem, você tá implorando para ter e parece que cada vez mais fica num sacrifício ali, sabe? E não precisa ser assim. Deus, ele tá dentro de você e você dá o comando. É como se fosse isso, né? A gente não precisa ver Deus é diferente de você, né? Eu tenho uma visão assim de Deus muito assim, meu Deus, sou eu, né? Deus ele tá dentro de mim, eu preciso me alinhar com ele no sentido de que eu preciso entrar numa energia que eu acesse Deus, que é a energia do amor, da gratidão, que é a energia mais leve que a gente pode sentir, né, aqui aqui na nossa pele, né, sentir essa paz, esse amor e levar para Deus esse cuidado, né? Deus, cuida de tal pessoa da minha família, traga muita saúde. É você dar comandos, né? Então não precisa ter essa visão de Deus de que ele é um ser que está lá fora, que você precisa ficar pequenininho para você falar com ele, sabe? Tem essas crenças religiosas de que como se Deus fosse algo gigante e você desse tamanho e você tem que estar ali se esforçando para merecer alguma coisa. Não é, gente. Deus ele é um alinhamento, é você, é o seu eu superior. Então você só se alinha com ele e leva o que você quer, né? Leva ele, leva para o reino dos céus aquilo que você quer que se realize. Né? Então a forma que eu acredito ser a melhor
é a forma da gratidão, né? Agradecendo aquilo que você tem, agradecendo a vida dos seus entes queridos, agradecendo a saúde de todo mundo, mesmo que existam pessoas que estão enfermas ali, mas agradeça pela saúde, porque só existe saúde, né? Deus é essa energia da saúde, né? Quando a gente adoece, aí é uma outra conversa que depois eu posso fazer um vídeo aqui falando sobre isso, sobre as questões energéticas que a gente traz para nossa vida, que tem a ver com a nossa mentalidade, com as nossas crenças, enfim. É um outro vídeo que eu posso até trazer aqui depois. Inclusive, eu recomendo um livro da Louise Hay. Ah, eu esqueci o nome agora, depois eu vou colocar aqui. O livro da Louise Hay que fala sobre as doenças e o corpo, mentalidade. Depois vocês dão uma olhadinha. Mas enfim, eu gosto muito de orar para Deus nessa energia da gratidão, agradecendo a saúde de todos, agradecendo a proteção que todos já têm, agradecendo pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha prosperidade, pela saúde dos meus filhos, do meu marido, da minha casa, agradecer a minha casa. É agradecer, agradecer, agradecer. A gente fica cheio do espírito mesmo. Quando a gente está na gratidão, a gente fica cheio, né? A gente se sente transbordando, porque você vê o quanto que você tem, o quanto que você cria, o quanto que Deus te abençoou, porque você é muito abençoado, né? Inclusive, eu até postei um vídeo falando sobre isso esses dias, no meu Instagram. Um cara tava fazendo tipo uma dinâmica ali com outro cara, que ele falava assim, ele dava um livro, ele dava um tablet, né? Ele mandou o cara dar um negócio pra ele. Aí ficou os dois assim. Entrou aqui, fulano, ó, tó esse tablet aqui. Aí o cara recebe e fala assim, obrigado, e guarda. Aí perguntou pro cara, como que você se sentiu, né, quando você viu que eu recebi isso? Aí ele falou, eu me senti desprezado, me senti, sei lá, me senti muito mal. Aí ele deu um outro exemplo. Agora me dá de novo esse tablet aí, né? Aí ele foi lá, aí ele fez a cena. Ai, muito obrigada, Deus abençoe, nananá, nananá, nananá. Ele fez essa dinâmica com esse cara. E perguntou como é que você se sentiu. Aí ele, nossa, me senti muito bem de ter te abençoado, me senti muito bem, me senti cheio do espírito. E é sobre isso, gente. Olha só a energia de cada um. Um é extremamente grato quando recebe algo e você sente vontade de ajudar muito mais. Quando você sente que alguém é grato por você ter abençoado. Ou quando você recebe, você sente essa gratidão, assim, porque alguém te ajudou. Nossa, a gente entra numa energia, num fluxo, gente, de bênção real, assim, de bênção real, e as coisas chegam cada vez mais pra gente, né? Se você recebe uma coisa e você, você fica até feliz, você fica, sabe, você não traz essa energia da gratidão à tona pra cá, pra você, pro outro sentir, pra você sentir de verdade, você não tá nesse fluxo, você tá num fluxo assim, de que você não se importa, você tá num fluxo de que, sabe, que você não, é ingrato, né? Resumindo, você tá na ingratidão, né? Quando você tá indiferente com as bênçãos que acontecem. Aí o resumo desse vídeo foi o cara falando assim, é, como que você se sentiu, né? Me senti do espírito, me senti bem em ajudar, e essa sensação é o que alimenta a alma para que as coisas venham mais, né? E ele falou bem assim: olha o poder disso, né? Quando a gente se sente dessa forma. Agora, imagina quando você acorda de manhã e você se sente, mais um dia, mais um dia de trabalho. Qual que é a energia que você puxa muito mais pro seu dia? Né? É muito mais essa vibe, gente. É muito mais essa coisa de indiferente, de chatice, tô cansada, nananá. E o seu dia fica sempre assim. Você uma energia que puxa a outra, que essa atrai mais, atrai mais, atrai mais. Sempre vai ser assim. Quando você já acorda, gente, numa disposição de, meu Deus, muito obrigada por mais um dia, estou aqui disposta a amar e ser amada, estou aqui feliz por mais um dia de ir atrás do meu trabalho, de ir atrás do meu dinheiro, de, sabe? É uma outra energia. E quando a gente tá nessa vibes, quando a gente acorda de manhã, quais são as chances de você receber muito mais dessa energia que você já mandou pro universo? São imensas, né? Por isso que existem pessoas que estão em um fluxo de vida, as coisas vão fluindo cada vez mais rápido e outras pessoas não. O que você alimenta no seu dia é o que vai fazer com que você atraia cada vez mais no seu dia. Não adianta, isso aqui é matemática também, matemática, do universo, não tem como. Quanto mais você vibra numa energia, mais você recebe disso. Então a gente precisa entender sempre o que eu estou vibrando, né? Estou vibrando ali no amor, na gratidão. Então a nossa oração do nosso dia tem que ser essa, né? Agradecer para que a gente receba cada vez mais. Então, agradecer pela saúde, quando você não tem saúde, você está pedindo por saúde. Eu agradeço, não é, ai, Deus, por favor, me dá saúde, porque eu tô morrendo, tô acabada.
não é essa a oração, né? Isso aqui você está na lamentação ainda, né? E você vai receber cada vez mais essa coisa de você ficar pedindo, cada vez mais pedindo como um pedinte, como se você estivesse desconectado de Deus, né? Então, quanto mais você agradece pelo que você tem, mais as coisas acontecem, porque você já é assim. Quando a gente é o quê? A gente já está sentindo, né? Só existe o agora, é aquela conversa, só existe o agora. É quando você vibra, quando você não tem, você está fudido, cheio de dívida, sem saúde, sem nada, mas se você se sente com saúde, você se sente abençoado, você se sente próspero, essa energia você está puxando para você. Então o externo ele começa a se alinhar para te entregar essa vibes, né? Para te entregar aquilo que você vibrou. E o bom de você já vibrar nessa sensação é que quando você está aqui, seu cérebro já entende que você está vivendo. Então você sai dessa energia de mal-estar e você entra num bem-estar porque você já está se sentindo completo, né? Essa completude é a gente que se dá, né? Quando você escolhe entrar numa energia, então você já se dá. Quando você fica vibrando uma energia de um problema que nem aconteceu ainda, mas você já está preocupado com ele, né, e ele nem chegou, você já está vivendo o problema. Por isso que a gente atrai problemas também, sabe? Aí você tem um negócio para fazer que tá lá daqui 20 dias. Aí aqui você já começa a pensar em todos os problemas que vão dar, né? Que podem dar, e você pensa e repensa, todos os dias você já está ansioso pensando no problema. Quais as chances de chegar o dia de dar problema? São enormes, porque você vibrou nisso, chamando por isso todos os dias, né? Aí por isso que a gente precisa se entender em outras coisas aqui, né? Quem pegou a mensagem, pegou, né? Quanto mais você fica criando esse futuro, pensando aqui agora, né, nos problemas, eles vão acontecer, cara. Vão acontecer. Um exemplo meu, inclusive, é que nesse aniversário da minha filha que a gente fez, né, na festa, eu tava nessa correria, que a gente tava batendo umas metas, pá, dando tudo certo, tudo fluindo. Mas dentro de mim ainda havia um medo de não dar conta de fazer tudo e de algumas coisas darem errado. Então, assim, todo dia eu vibrava nessa energia, o outro fazendo acontecer, pá, pá. Tô conseguindo, tô batendo meta, tô conseguindo dinheiro, pá, cada vez mais, 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 mas eu tinha medo de faltar, eu tinha medo de não dar conta de tudo, de faltar alguma coisa. E essa energia, ela vinha, mas eu já rebatia e já voltava para o meu estado normal. Mas todos os dias estava vindo. E enquanto estava vindo essa energia, eu estava sentindo, porque significa que existe um medo que precisa ser eliminado. Não é você ficar só dando a volta nele, porque enquanto ele não for compreendido e eliminado, ele vai voltar, esse demônio vai voltar, entendeu? Então, assim, se ele não foi eliminado, esse medo não foi eliminado, vai chegar no dia, vai acontecer alguma coisa. Então, chegou no dia do aniversário da minha filha, aconteceu várias coisas de darem errado, assim, então a gente teve que ficar pagando incêndio lá na hora, né? Tudo deu certo, assim, de comprar, de chegar, chegou tudo na hora, mas chegou no dia, aí a decoração atrasou, a mulher que vai fazer decoração atrasou, ficou em cima da hora. Chegou no dia, faltou não sei o que de comprar carne. Teve uma falta de comunicação ali entre a família, que chegou no dia, ninguém levou o que precisava da carne. Então eu cheguei na hora e fiquei assim, meu Deus, meu medo, eu tava vivendo os meus medos ali. Mas, como eu já sei lidar, eu falei, não, então já tá acontecendo aqui, então eu vou lidar, né? Então a gente foi, já se remexeu tudo ali, e no final deu tudo certo. Mas olha só como a gente não eliminar certos medos, certas energias, a gente vai viver ela. Porque enquanto eu estava nesse processo de criar o aniversário, né? Se programando para criar o aniversário, esses medos eles apareciam, mas eu estava ignorando, né? Não estava resolvendo. Eu não estava resolvendo os medos, eu estava ignorando, passando por cima deles e com a fé de guardar tudo certo, mas eu não eliminei ele. Então chegou no dia, eu criei tanto, pensei tanto neles todos os dias, que chegou no dia eu vivenciei esses medos, né? Mas importante saber lidar com quando já criou, então vou lidar, né? Tipo isso. E assim vai, sabe, gente? Então que a gente tenha muito essa noção do nosso poder de criação, então que a gente tenha muita noção do nosso poder de criação, né? Do nosso potencial de criar. Então que a nossa fé ela tenha obra, né? Que a gente não fique nessa energia de pedinte, a gente entre mais nessa gratidão, nessa certeza de que as coisas elas vão acontecer. Se aparecer medos, que a gente aprenda a eliminá-los para que eles não nos atormentem de novo, né? Que a gente traga uma fé, a gente sai da fé e venha para a certeza, né? Que a certeza é quando a gente tem a clareza
né? A gente tem a segurança de que nada vai acontecer, nada vai nos faltar. Mas se acontecer também, gente, vamos viver e vamos lidar na prática, né? Porque é assim que acontece. Quando na hora do vamos ver que a gente vai saber se vai saber lidar ou não, né? Então, uma das coisas que a gente precisa aprender é a orar, né? A oração, tirar essa oração das crenças religiosas que a gente carrega da sociedade, né? Sim, a gente tem uma autoridade, né? Deus ele já deu essa autoridade pra gente determinar aquilo que a gente quer, né? A gente precisa dar esse comando para nossa mente, né? Falando de PNL, tirando essa questão religiosa, né? Como a gente reprograma a nossa mente para que ela crie a realidade que a gente quer, né? A gente dá comandos para que ela faça, né? Como se fosse uma oração, né? Na PNL a gente não fica pedindo, né? Na posição de pedinte, a gente dá comandos para que as coisas aconteçam, né? Agora, quando a gente entra nessa parte mais religiosa, mais espiritualista, a gente vai nessa posição de que é Deus lá fora e eu pequenininha aqui pedindo para um ser lá fora. E não é assim, a gente aprender a dar comandos para a gente mesmo, né? E o melhor comando é quando a gente agradece aquilo que a gente já tem. A nossa mente ela entra num estado que ela já possui, então é obrigatório que ela vai se movimentar aqui na Terra para que ela faça você viver isso, né? Porque como diz no Caibalion também, né, aquela lei hermética de correspondência, tudo que está em cima é como que estar embaixo. E esse em cima é a nossa mente, né? O nosso reino dos céus. Como está a nossa mentalidade, né? Como que a gente está pensando em preocupação, pensando em viver no medo, pensando em desconfiança e tudo mais, a gente vai viver aqui na Terra esses medos, essas desconfianças, essas inseguranças. Se o nosso reino dos céus é que está em paz, eu estou seguro, estou me sentindo confiante, eu sei que é assim, assim, assado, a Terra, né, a sua vida, o seu universo, ele corresponde a tudo isso, né? Então, aprender a orar é um passo fundamental, né? Determinar, dar comandos para a sua vida, porque você é o Deus do seu universo, né? Nós somos deuses aqui na Terra, criando os nossos universos, né? Cada um no seu aí, tá bom? Então que a gente aprenda cada dia mais, coloque em prática para que a gente aprenda cada dia mais. A gente só aprende, gente, quando a gente põe em prática, né? Só ficar ouvindo aqui, enchendo a nossa cabeça de informação, não adianta, né? Oração, né? Fé sem obra, ela é uma obra morta. Então, aprenda como orar, né? Aprenda a reprogramar a sua mente e faça acontecer, né? A sua parte só você faz, é a sua responsabilidade com a sua vida, a sua parcela de responsabilidade quando a gente cocria com Deus. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.